Olá você, torcedor taubatiano. Bom, no último programa, eu, Pedro Bavuso, falei sobre o São José Esporte Clube e do seu novo rival, o Clube Atlético Joseense. Mas hoje é dia de falar do Burro da Central. Tudo sobre o que aconteceu nesses 106 anos de história do maior campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. E como dizem os taubatianos, solta o burro aí. Nós somos da torcida alvianil, o esporte é a nossa bandeira, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. Para dar início a essa linda história do Taubaté, o jornalista e torcedor Fabrício Junqueira nos contou qual é a sua ligação com o Burro da Central. A minha ligação com o Esporte Clube Taubaté é familiar, né? É uma ligação familiar. Eu não sou taubatiano, eu não nasci em Taubaté, mas sou filho, neto, bisneto, tataraneto de taubatianos, né? O meu bisavô era uma figura muito ligada ao Esporte Clube Taubaté, inclusive ele infartou vendo o Esporte Clube Taubaté jogando, né? O Taubaté estava jogando, o esporte estava jogando no Campo do Bosque, ele sofreu um infarto nas arquibancadas do saudoso Campo do Bosque. Né? O meu bisavô Chico, Francisco Barbosa, conhecido como Chico do Cinema. Então a minha ligação é familiar, eu sou sócio do clube desde criança, né? O meu pai é torcedor, o meu avô, meus tios, né? Meus tios são bem torcedores, então é uma ligação familiar. O Esporte Clube Taubaté está na minha vida desde que eu me conheço por gente, porque embora eu tenha nascido em Guaratinguetá, eu fui morar em Taubaté com 3 anos de idade, e desde então você tem duas instituições que estão dentro da minha vida, uma é o Esporte Clube Taubaté e a outra, o outro clube que eu frequentava, tanto em Guará quanto em Taubaté, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Então o Esporte Clube Taubaté está ligado como clube, como o meu time, né? Eu desde muito cedo, eu ainda peguei o Taubaté no último ano da primeira divisão, fui em alguns jogos com meu pai, então o Esporte Clube Taubaté tá ligado à minha vida com relação à família, é uma coisa bem familiar, sabe? É o meu time. Olha só que bacana! Um time de futebol não é apenas lazer, é tradição de família e amor, né? E como torcedor e historiador do time taubatiano, Fabrício, nos diga quais foram os melhores momentos de alegria do Burrão. Na minha opinião, o melhor momento da história do Esporte Clube Taubaté foi os anos 50, foi o final do meio para o final dos anos 50, né? Quando em 54 o clube consegue, né, o acesso à divisão de elite do futebol paulista. O Taubaté volta a jogar a elite do futebol paulista. Eu digo volta porque em 27 o Taubaté disputa o Campeonato Paulista da primeira divisão como convidado, né? Mas o acesso mesmo ele consegue em 1954, depois de bater na trave em 48, quando foi vice do 15 de Piracicaba, né? No primeiro campeonato que teve disputa de acesso, o Taubaté foi vice. E em 54 ele consegue o acesso. Então, eu acho que ali, 55, 56, 57, 58, 59, até 1960, são os melhores anos da história do Esporte Clube Taubaté. O Taubaté monta grandes times, bate de frente com todos os grandes, vence o Santos de Pelé, né? O Santos completo, mais de 50 partidas invicto, né? Não sei quantas partidas invicto, Pelé artilheiro do campeonato, Santos, aquele Santos destruidor, veio e caiu no Campo do Bosque, né? Uma vitória por 3-2 do Esporte Clube Taubaté, quebrando a invencibilidade do Santos, o Santos completinho. Então, eu acredito, a fórmula de disputa dos campeonatos no Brasil era bem diferente de hoje, né? Nós não tínhamos um campeonato nacional, nós não tínhamos um campeonato brasileiro, divisões, né? Tínhamos um Rio-São Paulo,
Então, acredito eu que se fosse nos dias de hoje, o Taubaté estaria disputando no mínimo uma Série B de Brasileiro, né? No mínimo, com aquele time que ele tinha, né? De 55 em diante, né? 55, até 61, até 60, 61. 62 acaba caindo, né? E é curioso que o Taubaté cai em 62 com o Aimoré Moreira como treinador, que era o treinador da seleção brasileira, campeão do mundo. Então, eu coloco a melhor fase da história do clube, essa fase aí de 55 até 1960, 61, a fase de ouro do Esporte Clube Taubaté. Dito e feito, Fabrício. O Taubaté, na década de 50, fez chover nos campos do futebol paulista. Não é à toa que a Federação Estadual decidiu há pouco tempo contabilizar estes títulos, consolidando assim o Burrão como o maior campeão da Série A2 com 6 títulos. Mas a partir dos anos 60, o clube decidiu dar uma pausa, né? Nos explique um pouco mais essa história, por favor. Que foi ali do final dos anos 60 até 75, que o Taubaté não disputou nenhuma competição, o clube se voltou para a construção do Joaquinzão, né, para finalizar o Joaquinzão e a construção da sede social. Então o clube não parou, pelo contrário, ele ficou ainda mais forte. Que legal! O estádio do Joaquinzão é o símbolo do Burrão e, claro, da cidade de Taubaté. A Casa do Burro da Central, que infelizmente nos anos 2000 foi palco do pior momento da história do clube. É isso mesmo, Fabrício? Na minha opinião, os piores anos da história do Esporte Clube Taubaté é de 2006 até 2008. 2006, 2007 e 2008. Esses 3 anos foram anos péssimos para o Taubaté, né? O futebol, primeiro em 2006, terceirizado para a MEC Sports, né? E um campeonato muito ruim, que o time se livrou do rebaixamento da Série A2 para a Série A3 na última rodada. Aí 2007, 2008 foi o pior de aconteceu, né? O Taubaté cai em 2007 para a Série A3 do Campeonato Paulista, né? Faz um campeonato muito ruim na Série A2. E em 2008, o pior ano da história, né? O time consegue ser rebaixado para a última divisão do futebol paulista. Um campeonato sofrível em 2008. Então, acho que foram os piores anos do Esporte Clube Taubaté, 2006, 2007 e 2008. Pois é, né? Momentos péssimos que viveu esse belíssimo clube da região. Mas, Fabrício, ainda falando sobre a atualidade, qual é a sua opinião sobre o clube nesses últimos anos? Cara, se o clube tem agradado a torcida e a cidade nos últimos anos, talvez. Eu acho que eu vejo um bom trabalho na base do clube, né? O Sub-20 está aí conseguindo bons resultados. A gente teve um acesso em 2015, já se for lá se foram 7 anos. Batemos na trave em 2016. Fizemos um ótimo campeonato em 2020. Infelizmente, a pandemia do coronavírus, o Taubaté estava num momento de ascensão no campeonato. Não perdia, na última rodada bateu o 15 de Piracicaba, que era um dos times que acabou brigando lá para subir por 1-0, jogando bem, jogando muito bem, ganhou do São Caetano, jogando bem. O Taubaté estava forte, o Taubaté estava muito forte em 2020, e teria subido. Mas infelizmente teve a pandemia, a paralisação, e o Taubaté só foi eliminado, na minha opinião, por um erro grosseiro de arbitragem, que foi o pênalti não assinalado aqui no primeiro jogo diante do São Bento. De repente, se o Taubaté ganha aqui do São Bento, poderia ter classificado, né? Não teria sido eliminado nos pênaltis lá em Sorocaba. Mas, enfim, responder essa pergunta é difícil, porque hoje, atualmente, na minha opinião, não. Tá? Eu vejo uma parceria totalmente infrutífera, não vejo nada de positivo na atual parceria, né? Uma parceria, o que parece, o Taubaté está esquentando o time da Portuguesa Santista para A2 do ano que vem, e que é um time fraco, né? Por enquanto são 2 rodadas, 2 derrotas, uma derrota em casa para Atibaia, uma derrota fora para o Juventus. Então, agora, nesse exato momento, eu não vejo com bons olhos, não. Tem o fato de ter quitado
as dívidas trabalhistas, né? Mas é sempre bom lembrar, quitou com parte do patrimônio sendo penhorado, né? Quitou porque perdeu patrimônio, isso não é bacana, mas pelo menos quitou a dívida, né? Quitou essa dívida trabalhista. Entretanto, eu volto, tivemos bons campeonatos, como 2015, 16, 2020, mas assim, não é difícil dizer agora se o clube está agradando a cidade, né? Eu fico aqui eu fico em cima do muro, mais caindo para o lado do não do que para o lado do sim. Embora manter o time na Série A2 seja algo importante, né? Não voltar para a Série A3 é importante. Entretanto, pela história que o Sport Clube Taubaté tem, por ser o time do Vale do Paraíba com mais tempo de primeira divisão, disputas na primeira divisão, Taubaté foi o time do Vale do Paraíba que mais disputou o Campeonato Paulista da Elite, né, com 14 participações. Eu acho que você está há 37 anos longe da Elite não é legal. Muito tempo mesmo. A torcida apaixonada do Burrão merece a elite do futebol estadual mais uma vez. E ela está perto e falta pouco, mas quem sabe nos próximos anos. Mas encerrando a nossa entrevista sobre o Taubaté, Fabrício, nos conte qual é a sua opinião sobre a diretoria atual do clube e o que faria para ajudar nos próximos anos. Olha, eu acho que para ajudar a administração do clube, eu acho que o clube tem que se mostrar aberto, né? Eu acho que o clube tem que se mostrar mais aberto e pedir ajuda, né? E olha, gente, vamos ajudar, implementar um sócio torcedor, de repente um sócio torcedor que não seja tão caro e que compense a pessoa pagar ali, nem que seja 10, 20 reais por mês, é dinheiro que entra, entendeu? Fomentar a venda de títulos, dar uma repaginada na sede social. A piscina está lá, a piscina do esporte é maravilhosa, entendeu? O calor está aí, está chegando. Eu acho que dá uma reformada ali, uma reformada nos vestiários e fomentar a questão de social do clube, né? A questão social do clube, incentivar as pessoas a irem no clube. Eu acho que e aumentar o número de sócios, o número de pessoas participando ativamente da vida do Esporte Clube Taubaté. Eu acho que isso já é um caminho, né? Isso já é um caminho. Agora, para a questão de futebol profissional, é buscar parceiros fortes, mas parceiros de verdade, não você aquecer um time, né? Um outro time, que é o time da Portuguesa Santista, com um empresário, um tal de Galáctico, que eu nunca ouvi falar até então, né? Eu vejo essa parceria aí com os dois pés atrás. Essa é a minha opinião. Eu acho que o clube tem que ficar mais próximo da cidade e buscar apoio de verdade, patrocinadores que acreditem nessa camisa centenária que é a camisa do Esporte Clube Taubaté. Fabrício, encerro fileiras com você. É preciso respeitar esse clube centenário que é o Esporte Clube Taubaté. Eu agradeço a sua participação nesse podcast e desejo a você e ao torcedor taubatiano o melhor das energias para a próxima temporada. Bom, isso é tudo sobre o Taubaté, clube centenário de muitos títulos e desafios para os próximos anos. No próximo capítulo do nosso podcast, vamos falar sobre o mais novo clube da região, a Associação Desportiva Mantiqueira de Guaratinguetá. Pois é, do mais velho ao mais novo, a gente vai dizendo para você o que é o futebol nos cantos do Vale do Paraíba. Até a próxima!